Olá galera, vamos continuar em mais uma aula do nosso curso. Bom, na aula de hoje nós falaremos um pouco sobre os primeiros programas. Pessoal, existem alguns cuidados que devem ser tomados ao digitar nossos programas. O primeiro deles é que letras maiúsculas e minúsculas são diferentes. A mesma palavra escrita com letras maiúsculas se difere desta mesma palavra escrita com letras minúsculas. Uma outra atenção que devemos tomar é em relação às aspas, ou seja, quando utilizarmos as aspas, quando abrirmos, precisamos fechar essas aspas. Os parênteses, eles não são opcionais em Python. Muitas estruturas de programas necessitam dos parênteses, portanto, quando abrirmos os parênteses, precisamos lembrar de fechá-los. E também a quantidade de parênteses que formos utilizar dentro do nosso programa. Espaços são muito importantes. A linguagem Python se baseia na quantidade de espaços em branco antes do início de cada linha para realizar diversas operações. Não se esqueça de digitar o texto dos programas com o mesmo alinhamento apresentado durante nossas aulas. A figura mostra a separação entre o nome da função, os parênteses, a mensagem e as aspas. É muito importante saber o nome de cada uma dessas partes para o correto entendimento dos conceitos e programas apresentados. A função print informa que vamos exibir algo na tela. Pode-se dizer que a função exibe uma mensagem na tela do computador. Utilizamos as aspas para indicar o início e o fim do texto da nossa mensagem. A mensagem é o nosso texto em si e será exibida exatamente como digitado. Os parênteses são utilizados para separar os parâmetros de uma função, no caso, os de print. Um parâmetro é um valor passado para uma função. No caso da função print, a mensagem é imprimir. O interpretador Python também pode ser utilizado como uma calculadora. Por exemplo, digitando a soma de dois valores. No nosso caso, 2 mais 3. Podendo ser utilizado também para subtração, podendo ser utilizado para adição e subtração, multiplicação e divisão. Exponenciação. No caso da exponenciação, utilizamos dois sinais de vezes, ou seja, dois asteriscos. 2 elevado a 3, que no caso dá o resultado 8. Bem como o resto de uma divisão. Por exemplo, 10, resto da divisão, representado pelo símbolo de porcentagem, que dá 10 resto da divisão inteira por 3, dá resto 1. Ou mesmo 16, resto da divisão por 7, igual a 2. Ou ainda 63, resto da divisão inteira por 8, igual a 7. Os parênteses são utilizados em Python da mesma forma que expressões matemáticas, ou seja, para alterar a ordem da execução de uma operação. Para relembrar a ordem das precedências das operações, temos as seguintes prioridades. Primeiro, exponenciação ou potenciação. Segundo, multiplicação e divisão, além do resto. Terceiro e último, a adição e subtração. Não se esqueça que, tanto em Python como na matemática, as operações de mesma prioridade são realizadas da esquerda para a direita. Utilize parênteses sempre que precisar alterar a ordem de execução das operações e também para aumentar a clareza da fórmula. Por exemplo, 1.500 mais 1.500 vezes 5 dividido por 100. Veja que nesse caso é executado primeiro as operações que estão entre parênteses para depois ser executado a soma do que está fora dos parênteses.